Boa noite, queridos irmãos, aqui presentes e vocês que acompanham nós pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota. Dando início aos nossos trabalhos, nesta noite, convido a todos a elevar o pensamento para louvar e agradecer a Deus, que é todo poder, todo amor e justiça. Agradecemos pelo dom da nossa vida, pela oportunidade que temos de hoje estarmos aqui reunidos, através da luz consoladora da nossa doutrina, praticar a nossa evolução moral e espiritual. Louvamos ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, rogando que a sua paz e sabedoria nos envolva. Gratidão aos mentores espirituais desta casa de amor e acolhimento. E nesse momento fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nessa noite, recebemos com alegria o nosso amigo e companheiro Feijão. Vamos vibrar positivamente para que possamos absorver tudo aquilo que ele preparou com muito amor e carinho. Por gentileza, Feijão. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Vou convidar a todos para fechar os olhos e fazermos uma viagem pelo universo. Vamos entrar numa nave espacial e partir para conhecer o universo a partir da ótica da doutrina espírita. No mês de janeiro, a Maria Lúcia nos apresentou um dos pilares do universo, que é a existência de Deus, que é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. E, depois de conhecermos, compreendermos um pouco a respeito de Deus, que infelizmente ainda não temos condição de ter uma ideia melhor, um conhecimento melhor de Deus, porque segundo os próprios espíritos, para nós ainda falta no sentido, nós vamos procurar compreender o universo a partir dos elementos gerais do universo. Na pergunta 17 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, e os espíritos nos respondem que o homem ainda não tem condições de compreender o princípio das coisas, porque nós ainda não temos inteligência, nós não temos evolução suficiente. Então, hoje em dia, a própria ciência nos coloca que o nosso universo tem em torno de 14, 15 bilhões de anos, bilhões, e que nasceu, segundo as teorias, de uma grande explosão, ou seja, o Big Bang. Não existia nada, e quando nós vimos, houve uma grande explosão, e aí inicia o nosso universo. E é interessante a gente trazer a ciência para dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, o espiritismo também é uma ciência, que estuda a origem, o destino e as relações dos espíritos com o mundo corporal. Ou seja, o espiritismo é aquela grande ciência que atinge todos os ramos da ciência humana. Então, quando nós quisermos conhecer a respeito de astronomia, de como foi formado o universo, a doutrina espírita nos explica isso. E segundo os espíritos,
À medida que nós vamos evoluindo, este véu vai se levantando para nós. Então, vamos analisar. Nas últimas 3 semanas, nós tivemos aí 2 notícias interessantes. Primeiro, foi lançado um telescópio, foi colocado em funcionamento um telescópio novo. Nós tínhamos o Hubble, que conseguia ver uma boa parte do universo, e agora foi inaugurado, foi colocado em funcionamento o telescópio James Webb, que conseguiu chegar até quase o início do universo. Então, ele descobriu que existe um aglomerado de galáxias que foi criada 500 milhões de anos depois da grande explosão. Ou seja, nós já quase conseguimos chegar lá no Big Bang. E depois também foi feita uma descoberta que existem buracos negros massivos dentro das galáxias, que normalmente o conhecimento que a gente tinha dos buracos negros, que ele era um local que absorvia tudo, inclusive a luz. E esses buracos negros massivos são enormes. Eles, além de absorver a luz, eles também agora descobriu-se que eles também emitem energia. Então a gente começa a perceber que o nosso conhecimento do universo, lentamente nós vamos conhecendo um pouco mais, e a doutrina espírita vem nos explicar isso. Quais são os componentes do universo? A doutrina espírita nos diz que o universo é composto de 3 coisas. Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, que criou o universo. Então, quando os cientistas descobriram o Big Bang, chegaram ao Big Bang, lá tinha o quê? Lá estava Deus, junto com os espíritos puros, fazendo com que o nosso universo começasse a se expandir até que fosse criado o planeta Terra. Nós somos jovens. O universo tem 14 bilhões de anos e a Terra só tem 4 bilhões, ou seja, foi necessário 10 bilhões de anos de evolução do universo para que a Terra fosse formada. Dá para a gente dizer que nós somos crianças em relação ao universo, e o universo continua se expandindo. Até quando? Não se sabe. Mas, com certeza, quando o nosso universo acabar de existir, para nós não vai ser problema, porque nós, como elemento inteligente da criação, o espírito é o terceiro componente do universo. Então, é Deus, espírito e a matéria. A matéria, o que é? É o elemento que a gente usa para se movimentar. Esse corpício aqui, ele é feito de quê? De matéria. Boa parte dessa matéria é água, mas tem outros elementos também que constroem o nosso corpo. Por exemplo, a matéria. Essa mesa é matéria, este notebook é matéria, a energia, a luz elétrica também não deixa de ser matéria. Então, tudo isso é que compõe o universo. Os cientistas chegaram à conclusão que 10% do universo é matéria palpável. E os outros 90%? Eles dizem que os outros 90% é a chamada energia escura, que mantém tudo coeso. Por exemplo, a necessidade de uma dos componentes da matéria, que é a gravidade, para que a Terra tenha sua âncora, que é a Lua. E a gravidade faz com que a Lua sempre se mantenha no mesmo local, na mesma distância da Terra. Porque se ela ficar 1 quilômetro mais para baixo, vamos nos preparar porque a Lua vai cair na Terra. Se ela fica 1 quilômetro acima, vamos nos preparar que ela vai sair viajando pelo universo como um cometa. Então, quando é conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dada a aprender. Ou seja, então, lentamente, todo esse conhecimento que a doutrina espírita já nos trazia há 150 anos atrás, porque nós vamos analisar, além do livro dos Espíritos, na Gênese, que é a parte científica, lá Allan Kardec também fala a respeito da formação, da evolução do universo, dos planetas e também dos cometas. Então, depois que nós começamos esta viagem no universo, nós vamos seguir em frente. Falamos agora do espírito, que é o terceiro elemento do universo, que somos nós. Todos nós somos um espírito.
e foi criado por Deus há bilhões de anos atrás, não é milhões, bilhões de anos atrás, nos deu vida, e de lá para cá nós vemos evoluir. Primeiro, vamos analisar nós em relação à Terra. A Terra foi formada há 4 bilhões de anos atrás. E, lentamente, a Terra começou a se solidificar. Era uma massa incandescente que Jesus e os engenheiros federais retiraram do Sol e trouxeram até esse local aqui. Ela começou a girar, começou a se solidificar. Não tinha vida. Existiam só os elementos primitivos. Mas lá, aquele elemento primitivo, aquele primeiro átomo, lá estava um princípio espiritual começando a estagiar. Passamos do reino mineral, evoluímos um pouco, chegamos no reino vegetal, depois passamos para o reino animal, e hoje nós estamos aqui como um homem, um elemento inteligente que tem o quê? A capacidade de raciocínio, e com essa capacidade de raciocínio, nós adquirimos também a capacidade de decidir. Diferente dos animais, que só têm o instinto, são guiados pelos espíritos, nós, como ser inteligente do universo, como homem, nós temos a capacidade de decidir o que fazer. E junto com essa capacidade de decidir o que fazer, vem o quê? A responsabilidade pelos nossos atos. E a responsabilidade, ela é de acordo com a nossa evolução. O homem primitivo, o homem das cavernas, claro que ele era menos responsável do que nós. Quando ele matava um outro, estava se defendendo. Nós hoje, com todo o conhecimento que nós temos, com toda a nossa evolução, quando a gente mata uma outra pessoa, nós estamos fazendo o quê? É um assassinato. Então, aqui nós vemos a diferença entre o homem primitivo e o homem moderno. Uma carga muito maior de conhecimento e uma carga muito maior de responsabilidade. E essa responsabilidade nos vem até nós através da lei de ação e reação. Ou seja, cada ação que nós fazemos vai trazer para nós uma reação. Se a ação é positiva, a reação também é positiva para nós. Agora, quando a nossa ação é negativa, quando nós desrespeitamos uma das leis morais, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá vem a reação da justiça divina nos cobrando. O que é o reenquadramento em relação à lei. Então, com os dois elementos que constituem o universo, junto com Deus, nós conseguimos compreender tudo que tem à nossa volta. Os planetas, os próprios continentes. O planeta é chamado de Terra, mas a gente sabe que a maior parte do planeta é água. Então, nós vamos continuando. A respeito, a doutrina espírita vem nos esclarecer um pouco a respeito também da formação da matéria. Aqui nós vemos a matéria no mínimo, em 3 estágios, não é? O gasoso é o oxigênio que nós respiramos. O líquido é a água. E o sólido é a madeira, são as cadeiras, é o nosso corpo. Então, quando Allan Kardec codifica a doutrina espírita, nós tínhamos somente 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. A ciência vai avançando e hoje nós conseguimos detectar mais 4 estados da matéria. Nós temos o estado, além do sólido, líquido e gasoso, nós temos o estado de plasma, nós temos o estado radiante, tem um outro que é chamado de bóson Einstein, tem outro que é um estado gasoso, mas além do estado gasoso. Então, nós percebemos que, lentamente, nós vamos começando a compreender um pouco mais a respeito do universo que nos cerca. Por exemplo, hoje nós sabemos que a luz, o que é? É energia, é matéria, é composta de fótons. A gente recebe as notícias, as informações do nosso celular através das ondas que estão aqui à nossa volta. Então, a gente pode, a grosso modo, dizer
que metade do universo, pelo menos do nosso mundo, é composto de matéria, que é uma energia concentrada, e outra metade é composta de energia. Então, esse é o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. E a respeito do espaço universal. A gente tem ainda, em função da nossa baixa evolução, dificuldade de compreender que o espaço é infinito. Então, se eu convidei todos para entrarmos numa nave e sair pelo espaço, nós vamos viajar infinitamente, porque não tem fronteira. E olha que como mudou a nossa concepção até de planeta. Idade Média. Anos 1400, 1500. Qual era a concepção de terra que nós tínhamos? Os navegadores que saíam de Portugal, Espanha, com direção aqui à América, não sabiam que existia América. Acreditavam que, quando chegava no final do oceano, todo mundo caía no abismo. Era o chamado terraplanismo. E, lentamente, a ciência foi evoluindo, foram descobrindo que não existia, a Terra não era plana, que a Terra é redonda, e agora, quando a gente entra num avião, a gente consegue perceber isso. Quando entra numa nave espacial, consegue perceber, e até as fotos que foram tiradas daqueles que foram até a Lua, mostram uma Terra redonda. Mas ainda tem gente que acredita que a Terra é plana. Se pesquisarmos na internet, vamos ver, tem muitas pessoas que ainda acreditam no terraplanismo. Por mais que a gente prove que a Terra não é plana, eles vão continuar acreditando que a Terra é plana. E aí nós entramos o quê? Nas convicções pessoais de cada um de nós. Cada um consegue acredita naquilo que a sua inteligência consegue absorver. Se eu entro numa bolha de terraplanistas, eu vou, sinceramente, acreditar que todos que estão ali dentro vão pensar da mesma maneira. E a gente hoje está percebendo que o mundo todo, as pessoas estão vivendo dentro de bolhas. As próprias redes sociais nos fazem viver assim. Os algoritmos nos mostram o quê? Nos mostram que nós sempre vamos receber notícias e informações de acordo com aquilo que nós mais gostamos. E quando tem até uma propaganda interessante que diz que com 10 cliques você conhece mais da vida de uma pessoa do que a própria família. E realmente é assim. As nossas informações são capturadas e são usadas. Quando você entra num site, vamos analisar as redes sociais. Quando você entra num site para analisar alguma coisa que você quer comprar, 5 minutos depois, a sua linha do tempo é inundada de propagandas de coisa que você olhou. Significa o quê? Que as redes sociais capturam aquilo que você quer e despejam tudo dentro de você. Então, voltando entrando no nosso universo, já falamos que o universo não se fez, a ser proposto, é obra de Deus. Então, aquela grande explosão inicial não foi o acaso. Cientistas acreditam que aconteceu alguma coisa que fez com que o universo se criasse. O conhecimento que a gente tem, compreendendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primária, a gente sabe que o universo, tudo que existe, o que é? É consequência de uma ordem divina. Para quê? Nós vamos analisar, provavelmente durante o mês, as classes de espíritos. Existem basicamente 3 classes de espíritos: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. O espírito puro é aquele espírito que passou por toda a evolução e hoje ele consegue compreender, ele consegue perceber, não estou usando o verbo ver, ele consegue compreender e consegue perceber melhor Deus e é o executor das suas ordens. É como se fossem os gerentes do universo. E existem gerentes de todos os tamanhos. Tem espíritos que gerenciam a galáxia,
tem espírito que gerencia o sistema solar e tem espírito que gerencia o planeta. No nosso planeta, todos nós conhecemos o espírito que gerencia. É Jesus, que há 4 bilhões de anos atrás já era espírito puro. Então, quando Deus cria o universo, claro que lá estavam quem? Os espíritos puros trabalhando para executar essa ordem de Deus e ainda continuam fazendo isso, até que provavelmente vai chegar um dia em que, dentro de uma lei da física, tudo que se expande, um dia encolhe. E aí, nosso universo vai acontecer com ele o quê? Ele vai provavelmente se transformar num outro universo e nós vamos estar lá. Acredito eu que todos nós vamos estar lá, já na condição de espírito puro, que vai levar isso aí em torno de, não sei se 80, 100, 200, 300 milhões de anos, nós vamos estar cumprindo essa função que hoje Jesus tem. Então, aqui nós compreendemos que o universo foi criado por Deus, foi criado pela vontade de Deus, os mundos se formam da condensação da matéria, como aconteceu aqui com a nossa Terra, e os mundos, como nós, eles também são criados, eles evoluem, e à medida que o tempo passa, o mundo se desintegra, passando aí por todas as categorias de mundos habitados, começando lá com o mundo transitório, onde não tem vida, passando depois para o mundo primitivo, como era a Terra há cerca de 400, 500 milhões, não, primitivo, 4, 5 milhões de anos atrás, quando a vida humana começou a surgir. Depois chega ao mundo de provas e expiação, que é a nossa categoria atual, onde a gente está passando por dificuldades, porque cometemos erros no passado, e agora estamos aí aprendendo a corrigir esses erros. Em breve, daqui a uns 40 anos, vamos estar entrando num outro patamar, que é mundo de regeneração, e aí depois ainda tem mundos felizes e mundos divinos. E aí tem bastante tempo para a gente caminhar. O que mais que nós vamos falar agora a respeito da formação dos seres vivos? Então, a Terra começou sem nada de vida, foi evoluindo lentamente, e os cientistas já compreenderam que a vida começou lá no fundo dos oceanos. Por quê? Porque lá Jesus e os seus trabalhadores colocaram aquele princípio espiritual que começou a evoluir para um ser consciente. Fomos indo. Cerca de 500 mil anos atrás, mais ou menos, nós entramos no reino nominal. Éramos um macaquinho que conseguia levantar a cabeça e olhar para a estrela e perguntar o que é isso que tem lá no céu. E fomos indo, fomos evoluindo. Hoje nós estamos aqui. Então, esses milhões de anos serviram para quê? Para a nossa evolução, para que chegássemos até aqui. E hoje, os espíritos nos colocam que nós estamos aí com uma evolução acelerada, porque temos que fazer novas conquistas enquanto ser humano. Claro que, para fazer essas conquistas, em termos de intelecto, em termos de moral, a gente tem que ser desvencilhado quem? Dos nossos vícios e defeitos. Então, todo esse é um processo que acontece de evolução, de todos nós vamos evoluir. Não importa se hoje eu tenho 10 anos, eu tenho 50, eu tenho 100 anos. Tudo isso é um processo que acontece através do quê? Através de um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a reencarnação. Muitas vezes as pessoas acreditam que a reencarnação é criação do espírito, mas não. A reencarnação nos vem desde a Índia antiga, Índia milenar. Essa doutrina passou da Índia para todos os povos. Ela era conhecida somente nos templos, porque a população ainda não tinha condição de compreender esse conhecimento, mas a doutrina espírita fez o quê? Trazer esse conhecimento para o público, através de provas. Porque Allan Kardec pesquisou, e os cientistas também pesquisaram o tal do fenômeno das mesas mediúnicas, das mesas dançantes, ou seja, os espíritos comandavam as mesas e as mesas respondiam. Será que a mesa tem inteligência para responder alguma coisa? Não, né? Então, tinha alguém comandando esta mesa, eram os espíritos, e aí vieram
Kardec foi questionando, até que nos traz a doutrina espírita. Primeiro, traz a base filosófica, Livro dos Espíritos, lançado 18 de abril de 1857. Depois, vem a ciência da comunicação com os espíritos, porque Kardec trouxe a público todo esse fenômeno, e é claro que a gente tem que aprender como ele funciona, por que ele funciona. Então, por isso que a necessidade de nós estudarmos a respeito da mediunidade, e Kardec nos trouxe isso no Livro dos Médiuns. Depois, como uma filosofia, normalmente ela traz dentro do seu bojo uma moral, Allan Kardec nos trouxe a moral de Jesus, através da doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, nós começamos a compreender muitas vezes aquelas passagens evangélicas que pareciam meio sem pé, sem cabeça. Quando uma passagem evangélica, quando Jesus está com os apóstolos e sua mãe e seus irmãos estão na porta querendo levá-lo, Jesus renega a mãe e os irmãos e diz: aqui estão minha família. Ele estava nos esclarecendo a respeito do quê? Da família espiritual. E nós temos dois tipos de família: a família corporal, que é onde nós estamos encarnados, e a família espiritual, onde temos espíritos com gostos, com tendências, com evolução semelhantes a nós. Como a mãe e os irmãos não compreendiam o trabalho do mestre, a família espiritual era os seus apóstolos. Então, tudo isso está dentro do quê? Da criação do povoamento da Terra. Então, a gente percebe, estava falando a respeito de Jesus, o povoamento da Terra, como aconteceu? A doutrina espírita também nos explica que o elemento humano começou a surgir não num único homem. Normalmente, quando a gente fala da criação do homem, nós temos ainda na nossa mente o primeiro livro do Evangelho, que é o Gênesis, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias, e nos 7 dias, no 6º dia criou o homem, e no 7º descansou. Então, e ali na Bíblia, coloca que Adão viveu há cerca de 4.000 anos atrás. A gente faz dentro de uma análise cronológica, a gente pergunta: será que o mundo foi criado há 4.000 anos mais 5 dias, até a criação do homem? Então, quando a gente analisa o primeiro capítulo da Bíblia, ali está escrito que eram o quê? Eras geológicas. Então, estes 6 dias representam o quê? Os 4 bilhões de anos que a Terra já tem de idade. E o homem, claro, o elemento inteligente da criação, chegou agora. Há 500.000 anos atrás, nós começamos a estagiar. Segundo Allan Kardec, todos nós temos em torno de 140, 150 mil encarnações no planeta para chegarmos até aqui. Eu calculo que é necessário mais ou menos isso também para a gente chegar à categoria dos bons espíritos e tanto mais para chegarmos à condição do espírito puro. Então, aqui na doutrina espírita, nós aprendemos que Adão foi simplesmente uma alegoria, porque o ser humano surgiu em várias partes do planeta e a sua evolução foi trabalhada pelos espíritos. Não existiu o acaso. Não. Toda a evolução da humanidade vem sendo coordenada por Jesus e pelos geneticistas, pelos antropólogos, por aqueles que planejam as nossas encarnações, aqueles que leram os livros da coleção Nosso Lar, do Chico Xavier. Num dos livros, no Missionários da Luz, ele explica passo a passo como é que foi planejada a encarnação de um ser humano, um espírito chamado Sigismundo. Foi feito o mapa do corpo, foi feito o mapa do sistema nervoso, do sistema endócrino, foi preparado nos seus genes as doenças que iria ter, coisas que hoje, quando se fala na ciência em terapia genética, a nossa genética é programada pelos espíritos para que a gente tenha as doenças necessárias, o aprendimento necessário. Então, tudo isso já acontecia e agora a humanidade está chegando a esse conhecimento. Então, a respeito das diferentes raças humanas, a gente percebe. Temos a raça branca, preta, amarela, vermelha. Elas surgiram em função de quê? Em função do clima.
Pessoas que moram na África precisam de ter uma cor da pele mais escura para poder absorver melhor os raios de sol. Ou seja, eles serem menos nocivos para a sua pele. Já imaginaram um escandinavo morando na África, albino, como a maioria deles são, extremamente brancos? É claro que iriam ter problemas de pele, um câncer de pele. Então, isso a gente percebe que as raças humanas também foram programadas pela espiritualidade e todos nós vamos encarnar em todas as raças de acordo com as nossas necessidades. Então, se eu sou racista, eu sou um supremacista branco, com certeza daqui a pouco eu vou ter que encarnar uma raça amarela, ou no pele vermelha, ou numa raça negra, porque o espírito encarna onde ele precisa encarnar, e nós precisamos de ter experiências em todo tipo de raça. Allan Kardec também nos coloca, nesse capítulo, a respeito de, estamos falando basicamente da Terra, mas todos os planetas são habitados. Então, quando a gente analisa o nosso sistema solar, cai por terra aquele pensamento de que o homem era o único ser inteligente do universo. Já imaginaram? O universo infinito. Um planetinha de quinta categoria, que está no subúrbio da galáxia, ser o único planeta com vida inteligente do universo, pensa num desperdício muito grande, não é? Então, hoje, a doutrina espírita nos esclarece e a gente está percebendo aí, lentamente está vindo para nós a informação de naves, de ETs, agroglifos, tudo isso que é? São irmãos nossos, mais evoluídos tecnologicamente, mais evoluídos moralmente, que estão dizendo, olha, nós estamos aqui. Só que para você fazer parte desse grande conceito que se chama universo, vai ter que mudar algumas coisinhas, não pode sair pelo universo afora, como faz o mocinho do filme de Bang Bang, puxando o revólver e matando todo mundo. Eles vivem em harmonia. Então a gente tem que aprender primeiro a viver em harmonia. Primeiro conosco, porque a paz é a conquista interna. A gente sempre quer. Hoje está havendo uma guerra entre russos e ucranianos. Eu quero que eles façam a paz. Mas eu aqui, na minha família, estou brigando com a mulher, estou brigando com os filhos, isso, aquilo. No trabalho, de vez em quando, eu brigo com o patrão, brigo com o colega. Então, quando a gente não conquistar a paz, essa tranquilidade, esse pessoal que fica no nosso entorno do planeta não vai vir aqui dizer, cara, eu tenho um remédio para o câncer, eu tenho remédio para isso, para aquilo outro, vou dar para vocês. Como dizem da política, não existe almoço grátis. A gente tem que fazer alguma coisa para poder conseguir fazer parte desse grande concerto universal. Um dia vamos fazer parte. Não está longe. Porque todos nós já estamos nos preocupando um pouco em nos policiar, em nos transformar em pessoas melhores. Então, voltando para a pluralidade dos mundos habitados, é claro que no nosso sistema solar tem mundos mais adiantados do que nós. Segundo informações dos espíritos, Marte é mais evoluído, Júpiter e Saturno são mais evoluídos. E eles estão aí aguardando que a gente consiga subir um degrau na nossa evolução para conseguir fazer parte desse grande concerto final. Então, isso basicamente, aquilo que o livro dos Espíritos nos coloca a respeito do forramento da Terra, das raças e dos componentes do universo. Então, com esse conhecimento, a gente consegue agir um pouco melhor, compreendendo o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós sofremos e compreendendo também o nosso futuro. Nosso futuro é brilhante, só que cada um vai ter que arregaçar as mangas e construir ele. Ninguém vai construir o nosso futuro, a não ser nós. À medida em que nós vamos nos transformando em pessoas melhores, colocando em prática aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás, que parece tão batido. Os 2 mandamentos de Jesus. Ama a Deus e ama teu próximo. Hoje nós estamos começando a compreender melhor Deus para poder amar Ele. Nós temíamos a Deus. Quem não tinha medo da justiça divina? Ainda temos receio. E agora, amar o próximo é a nossa tarefa dessa encarnação. Mas primeiro a gente tem que gostar de nós, fazer a nossa mudança para amar o próximo e o próximo também nos amar.
Agradeço a todos e que a paz esteja com vocês. Agradecemos ao Feijão por compartilhar conosco a sabedoria e a beleza do conhecimento do universo. Neste momento, chegamos na segunda parte dos trabalhos, onde os trabalhadores espirituais vão nos proporcionar o passe coletivo. Então, quem estiver em casa, sente-se confortavelmente, pode também usar um pouco de água para fluidificar, e aqui também, sentem o mais confortável que a cadeira possa oferecer a vocês. Nesse momento, então, vamos fechar os nossos olhos e acompanhar mentalmente a oração. Vamos nos conectar à espiritualidade bondosa que está junto de nós, trazendo energias de paz, de amor, de serenidade, enfim, tudo aquilo que necessitamos para a cura do nosso corpo físico e espiritual. Pedimos que a paz vá a todos os recantos do planeta. Pedimos por aqueles necessitados que estão com dificuldades em suas vidas, que Deus ampare e proteja. E assim nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Um bom domingo a todos, uma ótima semana com energias renovadas. Que a paz do Mestre esteja presente em nossos corações. Vamos em paz.